Fala flautista, tudo bem com você? Otávio Blois por aqui e hoje eu tô aqui para te ajudar com o exercício número 45 da página 19 do famoso método Tafanel. Então esse é um vídeo muito especial, na verdade uma aula especial para você que é iniciante, e eu vou te ajudar aqui usando como exemplo um exercício muito legal do Tafanel para você aprender como estudar um exercício desse. Vou te ajudar aqui com coisas básicas, simples, que vão fazer com que você entenda o formato de estudo de um exercício desse e que você possa utilizar na sequência de todo esse início do Tafanel aqui, desses exercícios muito legais. Lembrando aqui, tá? Eu tô até com o meu Tafanel antigo. Esse Tafanel, olha só, ele tem 35 anos, dá para ver aqui, ó. Olha só, esse é o famoso método Tafanel e Goldberg, que é, na verdade, o método mais completo, sem dúvidas, para flauta. Nossa, o meu tá todo rasgado aqui, ó. Preciso até arrumar ele aqui. Deixa eu colocar de novo na estante aqui. É um método, sem dúvidas, o método mais completo para flauta dos métodos tradicionais. E eu falo completo porque ele trabalha desde o início, quando você inicia seus estudos na flauta, até quando você chega num nível lá super avançado. Inclusive é um método que é adotado na escola que eu dou aula, no Conservatório de Tatuí. Ele é adotado também, eu utilizo esse método com meus alunos de curso online e tal. Por mais que ele seja um método tradicional, né, antiguíssimo, ele é um método muito importante que hoje em dia ainda vale a pena e é importante você conhecer. E tem até um vídeo aqui no canal, tá? Aproveitando aqui para falar para você, tá? Se você gostou já desse assunto, desse vídeo aqui, deixa um like, dá um joinha e se inscreve aqui no canal, porque aqui tem muita coisa de flauta para você. Voltando então, aproveitando aqui, esse método aqui, eu fiz um vídeo na verdade, onde eu falo qual o melhor método. E eu falo de uma sequência de métodos e esse aqui eu falo especificamente do método Tafanel. Então é só você clicar aqui no canal, qual o melhor método para flauta transversal / Otávio Blois, e você vai cair nesse vídeo completão falando do Tafanel. Mas depois você faz isso, tá? Agora vamos lá para a nossa aula aqui do exercício 45. Bom, agora você já deve estar visualizando aí, tá? Aqui embaixo da tela o exercício. E para que essa aula funcione e fique bem legal, é importante que você siga o que eu estou falando aqui, né? Ela é uma aula legal até para você assistir mais que uma vez, você pausa, volta e você pega a tua flauta, tá? Assiste e vai fazendo o que eu estou falando aqui para você, vai anotando junto aí com a tua flauta. Se você quiser assistir inteiro, depois voltar assistindo com a flauta, do jeito que você quiser. Mas entenda que isso aqui funciona realmente como uma aula. Como eu falei, você já está visualizando aqui. Legal, então como que a gente vai começar a estudar esse exercício 45? Primeira coisa, ele é um exercício que o próprio Tafanel coloca aqui, ele é um exercício sobre legato, ligaduras, sobre diferentes articulações e variações rítmicas, né? O que acontece? Essa seção toda, página 19, página 20, página 21, tá? E assim por diante, são exercícios muito legais que ele trata dessas questões que eu falei aqui. Articulação, ritmos diferentes e o legato. E esse exercício 45 ele é bem conhecido, que ele é o primeiro exercício dessa página aqui. Agora uma coisa importante, para começar aqui, modo aula mesmo, para você entender aqui. Eu costumo dizer que você estudar uma música, você pegou uma música que você nunca viu, ou que você faz tempo que não estuda, é como você montar um quebra-cabeça. Sabe aquele joguinho quebra-cabeça? Então como é que se monta um quebra-cabeça? Você não pega o quebra-cabeça, joga ele ali na mesa e faz assim com a mão, pronto, e montou. Não é assim. Ele não vai ficar pronto, tá? Então um erro que a gente comete quando vai estudar uma música, um exercício como esse, principalmente quando a gente é iniciante, é a gente tocar ele do começo ao fim e ficar tocando, sem parar e trabalhar os detalhes. Ou seja, por isso que eu comparo como um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça você pega peça por peça. Você pega uma pecinha aqui, tenta encaixar, depois você pega outra aqui, tenta encaixar, monta um bloco, depois você vem com mais uma peça aqui. Então você leva um tempo para montar esse quebra-cabeça, que é o que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá.
Você precisa então seguir um passo a passo, como um quebra-cabeça. Primeiro passo, você está olhando aqui a partitura, você vai dar uma geral na partitura. Eu chamo assim, até eu falo para os meus alunos, primeiro você dá uma geral, você bate o olho geral na partitura e tenta identificar tudo que você precisa trabalhar, todos os detalhes da partitura. Começando por onde? Você vai ver a armadura de clave. Ou seja, nesse caso aqui você está vendo no primeiro compasso que tem a clave de sol e você não tem na clave aqui na armadura nem um sustenido, nem um bemol, ou seja, não tem nenhum acidente. Então você já identificou que essa partitura ela está numa tonalidade de dó maior, não tem nenhum acidente. Primeiro passo, tá? Então você já viu que ela começa com a nota dó, termina lá com a nota dó, não tem nada na armadura de clave. Segundo passo importante, você vai olhar a fórmula de compasso, ou seja, né, se ela está em 2x4, 3x4, 4x4, e nesse caso aqui, ela está como 2x4, ou seja, a gente tem basicamente, né, duas figuras de semínima no compasso, ou seja, ela é em dois tempos, tá? A gente vai contar 2 tempos para cada compasso. Então ela tem uma fórmula de compasso aí, uma figura binária. Então olha só, 1, 2, 1, 2. Então, primeira coisa você já identificou, segunda coisa aqui você identificou então a fórmula de compasso. Beleza, legal. Agora você vai bater o olho no geral na dinâmica. O que tem de dinâmica aqui? Então você viu que no começo tem forte. Você vai até o final da primeira pauta, até o final da segunda, até o final da terceira e você vai ver que não tem alteração de dinâmica. Não vai ter piano, nem meso forte, nem crescendo, nem decrescendo. Então ela vai ser forte o tempo todo. Então você identificou a dinâmica da música também, certo? Então, terceiro passo aqui. Quarto passo aqui que você vai pensar agora aqui, muito importante. Você vai ver qual que é o andamento, tá? Ou seja, qual é a pulsação dessa música. Em especial, você está vendo aqui que em cima do primeiro compasso está escrito o quê? Allegretto. O allegretto é um andamento entre o andante, tá? Entre o moderato, na verdade, e o allegro. Ele fica meio no meio. Ou seja, é um andamento, digamos assim, ligeiro, divertido, tá? Ele não chega a ser um allegro rápido, mas ele é quase para um allegro, tá? Você pode no metrônomo, colocar no metrônomo aí, eu tô sem o metrônomo aqui, mas você pode colocar no teu metrônomo, mais ou menos uma pulsação entre 100 e 112, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Isso aqui deve estar mais ou menos 100. 120 isso aqui? Mais ou menos isso aqui. Entre 100 e 112 BPMs batida por minutos no metrônomo, tá? Entre 100 e 112 beats, fica melhor para você entender isso aqui. Então esse é mais ou menos o allegretto. Algumas músicas, alguns exercícios, vem escrito na frente a semínima igual a tanto. No caso, esse não vem, então você calcula. Legal, Otávio? Entendi. Então aí você já bateu o olho e deu uma geral aqui no exercício. Agora o próximo passo aqui, muito legal e importante. Eu falo muito legal porque faz parte do processo, mas muita gente não gosta de fazer, que é solfejar, ou seja, o famoso cantar os ritmos e cantar as notas. É muito importante que você faça isso, tá? Presta bem atenção nisso que eu estou falando. Se você pula essa parte quando você vai estudar um exercício, você pode levar muito tempo para aprender o exercício. Porque se você faz um ritmo errado, se você não solfejou antes e está fazendo um ritmo errado, você cria um vício de aprender errado um ritmo. É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, tá? Nas minhas aulas presenciais, no meu curso online, eu falo para os alunos, solfeja antes de tocar, porque é importante para que você tenha uma decisão e uma certeza do ritmo. Então, por exemplo, vamos solfejar isso aqui, vou fazer um pedaço, não vou solfejar inteiro. O solfejar você pode fazer batendo aqui na perna, ou aqui fazendo com o estalo dos dedos, batendo palma. Primeiro você acha o pulso, né? Então, ele é um allegretto, mas eu aconselho você a solfejar um pouco mais lento, tá? Você pega um pulso mais lento para você solfejar. Primeiro, você vai solfejar
ritmicamente, ou seja, cantando os ritmos, tá? Então você vai cantar, fazer dessa forma aqui, certo? Vou contar um em branco. Tá, 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 e assim por diante. É solfejar os ritmos. Você é iniciante, se você não está começando do zero, você já aprendeu um pouquinho de teoria, você já sabe disso que eu estou falando. Segunda parte do solfejo, aí sim, cantando a altura das notas, tá? De repente pode não sair muito afinado, mas tenta fazer isso. Eu mesmo, às vezes, quando eu vou cantar, até eu brinco com os meus alunos, eu falo, puxa vida, desafinei, agora ficou bagunçado, ficou feio. Então acontece, mas o importante é você tentar cantar a altura das notas. Se for o caso, toca a nota na flauta. Isso ajuda muito no processo de aprendizagem, para você acelerar, na verdade, você aprender a tocar uma música, um exercício. Então vamos lá, agora eu vou tentar aqui cantar para você na altura certa as notas. 1, 2, do, sol, mi, lá, fá, sol, ré, si, sol, lá, sol, fá, mi. Ó, já ficou grave para mim. Então, de repente, eu tenho que pegar uma nota mais aguda, sei lá. Mas você já entendeu o que que é. É solfejar cantando, tá? O nome das notas. Se for possível, faça isso também. Beleza? Então, a gente já fez essa parte um pouquinho mais chata aqui dessa aula, que é você fazer as identificações. Você tá vendo aí até que aqui abaixo da tela, a partitura que eu coloquei para você, ela tá limpinha, tá? Sem notações de respiração, sem circular. Tem gente que gosta de pegar aquela caneta que grifa lá, amarela, de colorida, e marcar essas coisas que eu falei. Fica à vontade, faça isso, até ajuda. Eu fiz questão de deixar branquinha ali a parte para você limpinha, para você poder visualizar realmente a partitura. Então vamos lá, a gente passou essa parte mais chata, agora a gente vai tocar uma parte mais legal da aula, que aqui eu vou mostrar para você como que você vai estudar isso agora tocando, tá? Mas lembre-se, primordial todo esse processo inicial que eu falei para você. Então vamos lá, agora a gente vai por fim, tá? Numa parte do quebra-cabeça um pouquinho mais difícil talvez, um pouquinho mais séria, que é encaixar cada peça certinho. E a primeira coisa que eu vou falar para você aqui é você tocar ela inteira. Você vai pegar agora, você já fez essas identificações que eu falei, já solfejou, e você vai tentar tocar ela do começo ao fim, mesmo que você erre. Tá? Se você tropeçar no meio, não conseguir acertar uma nota ou outra, tenta tocar ela do começo ao fim, que a gente chama de leitura. É uma primeira leitura inteira que você vai fazer da peça. Eu não vou tocar inteira, mas vou tocar o começo como se eu estivesse lendo aqui. Como talvez eu erre no meio, tá? Digamos que eu não conheço essa música. Então vamos lá. Então, ó, o que eu fiz? A última nota falhou um pouco, eu troquei uma articulação, mas eu continuei, não tem problema. Então eu vou fazer uma leitura inicial, tocar do começo ao fim, para mim ter uma sensação do que é essa música, tá? Então, se for possível também, faz essa outra parte. Agora, dando sequência aqui, depois que você fez essa leitura inicial, agora você vai tentar identificar a primeira frase. Tá? E aí você vai falar assim, nossa, Otávio, eu nunca entendi o que é isso, frase na música. Olha só, a música, a gente usa muito esse termo frases também, porque da mesma forma que muitas vezes você vai, quando você vai lá recitar um poema, ou você vai ler uma redação, você vai ler um texto, ou como eu estou falando com você aqui, existem frases, a gente formula frases com pontuações, vírgulas e tal, entonação, dinâmica. Então na música existe isso. Existe frases onde a gente começa, né, onde tem uma melodia, você tem um começo, meio, fim. Dentro dessa frase tem articulações diferentes, dinâmicas diferentes talvez. E você tem uma pausa que você precisa respirar e retomar. Então as frases na música são muito importantes. Então uma música, um exercício, uma peça, normalmente é composto por diferentes frases. E a primeira frase desse exercício, que a gente vai identificar aqui, ela vai acontecer
do compasso 1 até, deixa eu contar aqui, 1, conta comigo aqui, primeiro compasso, segundo compasso, terceiro, quarto, até a primeira nota do 1, 2, 3, 4 do quinto compasso. Repetindo aqui, conta comigo, compasso 1, 2, 3, 4 e 5. Primeira nota. Aqui você vai botar uma respiração. Eu sei que aí eu não coloquei, mas você vai botar uma respiração entre a nota Mi grave e a nota Mi da região média. Pode pôr uma vírgulazinha ou aquele Vzinho da respiração aqui, tá? Na sua partitura aí você deve ter o tafanel ou impresso, né? De alguma forma você faz essa anotação aí. Então essa é a primeira frase. É a primeira frase que você vai estudar. Detalhe, quando você vai estudar, você precisa estudar isso lento. Então você não vai respirar na onde eu anotei aqui. Isso é depois quando a gente for tocar allegro, né, num andamento mais rápido. Inicialmente você não vai pensar na respiração, porque você agora, o próximo passo, depois que você identificou a primeira frase, é você na verdade estudar muito lento essa primeira frase. Como eu vou fazer agora aqui? Então eu vou contar um pulso, você pode usar o metrônomo, tá? Olha só, bem lento. 1, 2. Certo? E o que tem de articulação? Agora é uma parte legal da música que eu gosto muito de falar, que depois que você identificou a frase e você tocou ela bem lento, você começa a observar a articulação. Então a gente não tem nada, nos 3 primeiros compassos a gente não tem nenhuma notação diferente. Então a gente vai usar o que aqui? O T. O T como articulação básica, que é a junção da sílaba da letra T mais a sílaba mais a letra E, que forma a sílaba T. E por que o T? Porque na região grave e na região média, com uma boa embocadura, uma embocadura relaxada, eu aconselho você a usar essa articulação T. Então, repetindo aqui, presta atenção agora como eu estou usando o T e articulando bem isso aí. Então, eu coloquei a articulação, na verdade eu toquei os 4 compassos. Então, aproveitando para falar, no quarto compasso, você vai ver que a gente tem uma primeira ligadura entre uma cocheia e outra, e as 2 últimas cocheias você tem um pontinho, que é o famoso staccato. Lembrando aqui, eu tenho um vídeo no canal também que é staccato na flauta transversal. Digita lá, staccato na flauta transversal / Otávio Blois. É um vídeo completaço sobre staccato, você vai entender bem o staccato. Que vou resumir aqui para você. Na verdade, o staccato não é nenhuma articulação especial, diferente. Na verdade, você encurta o valor sonoro da nota. Beleza? Então, por isso que ela fica com essa sensação um pouquinho mais curta aqui. Então, eu vou tocar essa primeira frase agora, colocando a dinâmica a mais, que é o forte. A gente identificou a frase, está fazendo lento ainda, e agora a gente vai tocar colocando uma dinâmica mais forte. Olha só. 1, 2. Então você viu agora, eu toquei mais forte, tá? Fiz ela lento ainda. Então essa é a primeira frase que a gente trabalhou. A gente colocou uma primeira respiração ali entre uma nota e outra. Certo? Estudando lento ainda, legal. Coisa que a gente não se preocupou ainda, em acelerar a música, deixar ela no alegreto. E outra coisa que eu não falei ainda, um detalhe aqui, é pensar um pouquinho na afinação. Eu sei que se você é iniciante, de repente não está bem na hora ainda de ficar pensando na afinação, e sim mais da embocadura. Por isso que eu vou falar aqui um pouquinho da embocadura aqui. Então olha só, uma coisa importante aqui. Nessa peça, você vai trabalhar mais a região média da flauta com a região grave. Então, você vai estar sempre na região mais grave da flauta e região média, fazendo essa alternância. Então, aqui de cara, no começo, né, nos 2 primeiros compassos, você já tem a região média. Aí, lá no quarto compasso, você cai para a região grave.
Então lembrando, região média, a gente projeta um pouquinho mais os lábios à frente, tá? Para diminuir o buraquinho do orifício da saída do ar, que é aquele lance que a gente faz no bocal, tá? Da região média aqui, ó. Diferente da grave, que a gente faz a embocadura relaxada, sempre claro, mas com a embocadura mais cara de sério, mais normal na região grave. Então olha só, vou fazer as duas regiões aqui. Então são essas regiões basicamente que a gente vai trabalhar aqui. Apesar de ter um dó agudo aqui, né, que vai aparecer uma nota dó aguda aqui, deixa eu ver quantas vezes. Vai aparecer 2 vezes aqui na terceira pauta, terceiro compasso e no penúltimo compasso. Mas basicamente vai ficar na região grave e região média. Então um outro cuidado que você tem que ter aqui, quando você estiver estudando devagar esse exercício, é com a sua embocadura, se você está fazendo uma embocadura legal de acordo com as notas. Beleza? Então agora para finalizar aqui, eu vou te ajudar a colocar a respiração aí, tá? Como eu falei, eu não coloquei aqui a partitura com a respiração, mas você pode anotar aí. Primeira frase então, vamos contar comigo. Primeiro compasso, segundo, terceiro, quarto, quinto compasso. Você vai botar uma respiração entre a nota Mi e a Mi da região média, tá? Segunda frase aqui, tá nítida a escrita, que eu vou pegar desse Mi aqui que eu parei. Então a segunda frase. Aí você vai respirar na pausa, tranquilo, sem problema. O que segue tem algumas opções, tá? Eu vou falar aqui para você uma primeira opção. Então seguindo agora, só para você lembrar, a gente está na segunda pauta, segundo pentagrama. Vou começar do terceiro compasso aqui. Você pode respirar já aqui, para pegar um ar. E respirar de novo aqui. Então anota aí, uma respiração que você pode fazer vamos pegar então, segunda pauta, né, segundo pentagrama, terceiro compasso, do Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Sol. Coloca uma respiração, tá? Então a respiração vai no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto compasso, tá? Entre o quinto e sexto compasso da segunda parte, segunda pauta. Logo depois, você toca esses 2 compassos e respira rapidinho aqui também, tá? Então vai ficar assim. Na terceira pauta, você toca os 3 primeiros compassos sem respirar. E vai respirar só depois da última nota do terceiro compasso. Beleza? Então você põe na última pauta aqui uma respiração entre o terceiro e o quarto compasso também. Seguindo agora da onde a gente parou, terceira pauta, quarto compasso. Toco esses 3 compassos até o Si, tá? Essa mínima. E vou respirar antes dos 2 últimos compassos para finalizar bem, tá? Tocando forte e com um som bonito aí. Beleza? Então essa é uma sugestão de respiração. A gente tem umas outras possibilidades, mas essa é a respiração básica que você pode fazer para iniciar. E agora para finalizar, eu vou tocar então esse exercício inteiro como se eu já tivesse estudado ele várias vezes devagar, aumentando a velocidade aos poucos. Lembre-se, todo esse processo que eu te ensinei aqui, você pode utilizar para qualquer exercício do Tafanel, para qualquer música. Lembre-se sempre disso, montar um quebra-cabeça, seguir esses passos que eu falei aqui pode encurtar muito o seu caminho em aprender uma peça. Ou seja, você pode ter um caminho muito mais curto e eficiente no aprendizado de um exercício ou de uma música. Beleza? É isso aí, valeu! Tocando aqui para finalizar para você. Não esquece de deixar um like, dar um joinha aqui e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu.
E mais uma coisa que eu lembrei para te falar aqui, tá? Importante. Na descrição desse vídeo aqui, eu tenho um curso muito legal que chama-se Flauta Transversal para Iniciante, um curso online muito legal para você. Clica na descrição do vídeo e conheça um pouco mais sobre esse curso aí. Beleza? É isso aí, valeu e até mais!